E se eu te dissesse que por trás do sorriso provocador, dos movimentos leves como dança e da arrogância quase divina de Shin Shi-hong em Record, Ave Ragnarok, existe uma história muito mais intensa, tão épica, tão brutal, tão extraordinária, que nenhum anime conseguiu mostrar por completo? Sim, antes de enfrentar deuses em uma arena celestial, Shin Shi-hong enfrentou algo muito pior: a própria humanidade. Um menino que nasceu no meio da guerra. Um refém criado por inimigos. Um jovem rei cercado por traição. Um visionário que ousou desafiar séculos de caos. E que no final virou simplesmente isso: o primeiro imperador da China. Mas fãs, a verdadeira história dele, essa é grande demais até para o recorde Ave Ragnarok. E hoje nós vamos contar tudo do príncipe rejeitado ao conquistador imortal, das guerras que incendiaram o continente ao exército que nunca respirou, do sonho da unificação à obsessão pela eternidade. Prepare-se, porque o Shin Shi-hong da vida real é muito mais perigoso, muito mais brilhante e muito mais lendário do que você imagina. Se você achou que já conhecia esse personagem, meu amigo, você só viu a superfície. Bem-vindo à ascensão do primeiro imperador. Vamos começar. Antes que a história fosse escrita, antes que reis imaginassem controlar o destino de milhares, a antiga China era um campo de batalha interminável. 7 reinos se enfrentavam como bestas enfurecidas, derramando sangue suficiente para atingir rios inteiros. Cada criança nascia sob o som das espadas, e cada família vivia sem saber se veria o próximo amanhecer. Era a era dos reinos combatentes, o mundo conhecido como caos absoluto. Foi nesse cenário que Yin Zeng veio ao mundo. Seu nascimento, no ano de 259 a.C., ocorreu não em um palácio de paz, mas em território inimigo. Filho do rei de Qin, ele nasceu em Handan, capital do reino de Zhao, como um refém político. Desde o primeiro suspiro, sua vida não lhe pertenceu. Ainda bebê, ele sentiu o peso de olhares desconfiados, de sussurros carregados de medo e desprezo. Seu berço não era protegido por guardas fiéis, era cercado por soldados que odiavam seu sangue. Quando deu seus primeiros passos, Yin Zeng caminhava por corredores onde apenas o vento parecia acolhê-lo. Crianças locais o evitavam como se carregar o nome Shin fosse uma maldição. Adultos o observavam com repulsa, como se aquela criança representasse todas as dores da guerra. E, mesmo assim, ele não chorava. Ele apenas observava e guardava tudo. Era como se sua mente infantil registrasse cada humilhação, cada ameaça e cada sombra. Uma noite, quando tinha apenas alguns anos, soldados bêbados invadiram os alojamentos dos reféns. Queriam matar o pequeno príncipe, achando que assim salvariam Shao de uma futura vingança. Uma criada o escondeu dentro de um cesto. O menino, imóvel, ouviu passos pesados se aproximando. Ouviu lâminas sendo desembainhadas, sentiu o ar gelado da morte passando por cima dele. Mas não derramou uma lágrima. Seu corpo tremia, mas seus olhos permaneciam secos. Foi nesse instante que algo dentro dele começou a se formar. A certeza de que um dia ele controlaria seu próprio destino. Anos depois, um acordo político finalmente permitiu que Yin Zeng voltasse ao reino de Qin. A viagem de retorno foi silenciosa. O menino não olhou para trás. Zhao nunca fora seu lar. Quando a carruagem atravessou os portões de Xianyang, capital de Qin, ele viu um mundo completamente diferente. Exércitos disciplinados, muralhas imponentes, um povo acostumado à força. Ali, reencontrou seu pai, o rei Zishu. O encontro foi breve, contido, mas carregado de algo precioso: pertencimento. Yin Zeng, pela primeira vez, sentiu que tinha um lugar no mundo, mas a vida não lhe daria descanso. Poucos anos depois, o rei Zishu morreu, e Yin Zeng, com apenas 13 anos, tornou-se rei de Qin. O trono era gigantesco demais para um garoto, e, ao redor dele, homens ambiciosos se moviam como predadores famintos. O mais perigoso deles era Lu Buwei, ministro brilhante, manipulador nato, e alguém que considerava o rei apenas uma peça em seu jogo pessoal. Para a nobreza, Yin Zeng não era um governante, era um símbolo vazio.
um fantoche, um menino que assinaria decretos sem entender seu conteúdo. Mas eles subestimaram o que havia sido forjado na infância. Inzen observou cada traidor, cada aliança, cada ameaça lançadas escondidas. Ele aprendeu a sorrir em silêncio, enquanto os inimigos acreditavam que o dominavam. Estudou estratégias militares, filosofia, leis e principalmente pessoas. Ele sabia que cedo ou tarde a máscara de criança cairia e todos veriam quem ele realmente era. A virada veio quando encontrou Lisse, um dos maiores pensadores da época. Frio, inteligente e politicamente imbatível, Lisse reconheceu em Zen algo raro, uma ambição que não era vazia. Ele se ajoelhou perante o jovem rei e disse: Majestade, não tenha medo de sua grandeza. Se hesitar, será destruído. Mas, se avançar, o mundo avançará com o Senhor. Essas palavras acenderam a chama definitiva. Inzeng começou a consolidar poder, derrubar traições internas e expulsar todos que tentavam manobrá-lo. Ele cresceu, amadureceu, tornou-se um governante temido, admirado, incompreendido. As sombras que antes o cercavam agora se curvavam diante dele. E então, certo dia, já com perto de 20 anos, ele ficou em pé diante de um enorme mapa dos reinos combatentes. As fronteiras riscadas representavam séculos de guerra, sangue e divisão. Mas para ele, representavam apenas um obstáculo. Lisse, ao seu lado, perguntou: Majestade, o que deseja fazer? Inzeng colocou a mão sobre o mapa. Sua voz saiu firme, quase fria, mas carregada de uma convicção maior que qualquer exército. Eu darei fim a este mundo fragmentado. Unificarei todos os reinos. E ninguém se levantará contra Shin enquanto eu respirar. A chama da unificação estava acesa. Ali, naquele momento silencioso, começava a jornada do homem que se tornaria Shin Shihong, o primeiro imperador, uma figura que mudaria o curso da história para sempre. A decisão estava tomada. Inzen, ainda jovem demais para alguns, perigoso demais para outros, encarava um destino que nenhum rei antes dele ousara sonhar: unificar todo o mundo conhecido sob um mesmo nome. Seus generais juraram lealdade. Lisse afiou sua mente como se fosse uma espada. E o reino de Shin, que durante séculos fora desprezado como bárbaro, agora marchava como a ponta de uma lança divina, atravessando a escuridão da guerra. A queda dos reinos. An, o primeiro, dominou. A guerra começou pelo menor e mais frágil dos reinos. O exército de Shin avançou como se a terra estivesse se abrindo sob seus pés. Eram centenas de milhares de soldados, armaduras pretas, disciplina absoluta, uma muralha de homens que caminhavam em uníssono, como se uma única vontade os controlasse. O rei de Han, desesperado, tentou negociar. Mas Inzeng já havia decidido: um mundo dividido não pertence ao futuro. An será apenas o início. Em poucas semanas, An caiu. Foi rápido demais para ser chamado de batalha. Foi o primeiro sinal de que um novo poder havia despertado. Zhao, o arco mais pessoal. O segundo alvo era Zhao, o reino, onde Inzeng cresceu como refém. As lembranças daquele lugar ainda ardiam dentro dele. O desprezo, o medo, a sensação de ser indesejado. Mas não havia ódio em seus olhos. Havia apenas determinação. Zhao, porém, não cairia tão facilmente. Eles tinham generais lendários, guerreiros capazes de virar o rumo de uma batalha com uma única estratégia. Entre eles estava Li Mun, um estrategista que parecia saído de um anime militar, com mente brilhante e coragem inabalável. Li Mo resistiu a Shin como ninguém, venceu batalhas, destruiu formações, forçou o próprio império de Inzeng a recuar. E pela primeira vez, o jovem rei viu um inimigo digno. Mas a guerra não se vence apenas com força. Vence-se com política, astúcia e timing. Shin manipulou a corte de Zhao, criou intrigas, fez o rei de Zhao duvidar de Li Mu. E, como toda tragédia clássica, o grande general foi executado pelo próprio reino que jurou proteger. Sem Li Mu, Zhao desabou. Quando a capital Handan foi tomada, Inzen entrou na cidade em silêncio, encarando ruas que um dia foram seu cativeiro. Era como se o mundo tivesse dado uma volta completa. Ele não sorriu, não celebrou, apenas murmurou:
Zhao, este capítulo está encerrado. Wei e Yan, a marcha irremediável. Depois de Zhao, o reino de Wei caiu como uma sombra ao entardecer. Exércitos inteiros de Qin avançavam deixando apenas poeira atrás de si. Cada vitória aumentava o temor dos reinos vizinhos. Yan, percebendo a aproximação inevitável da destruição, cometeu seu maior erro, tentou assassinar Yinzeng. O assassino, um guerreiro habilidoso, quase lendário, conseguiu entrar no palácio. A cena foi digna de um dos momentos mais dramáticos de um anime histórico. Yinzeng, sozinho, encarando a lâmina, desviando por instinto, lutando pela própria vida. Ele sobreviveu. E após isso, sua misericórdia evaporou. Yan foi tomado rapidamente. O Frio do Norte agora pertencia a Qin. Shu, o reino dos gigantes, restava apenas um verdadeiro obstáculo. Shu, o maior e mais poderoso dos reinos. Se Yan foi um dominó, Shu era uma montanha. Os guerreiros de Shu eram enormes, ferozes, treinados para lutar até o último sopro. Seus generais eram estrategistas temidos, e suas terras eram vastas demais para um ataque simples. A batalha que se seguiu durou anos. Foi a guerra mais sangrenta de toda a campanha de unificação, em cenas que pareceriam saídas de um anime épico. Colunas inteiras de soldados colidiam como ondas gigantes. Flechas cobriam o céu como nuvens negras, e os tambores de guerra ecoavam por vales inteiros. Mas Qin resistiu, e, ao final, Shu caiu. Sua derrota selou o destino da China, que, o último ajoelhado, que isolado e sem aliados, tentou resistir apenas com diplomacia. Mas Yinzeng não buscava acordos. Ele buscava finalização. Sem sequer travar uma grande batalha, o reino se entregou. E assim, no ano de 221 a.C., Yinzeng unificou toda a China, algo que ninguém, em séculos de guerra, jamais havia conseguido. Ele assumiu um novo título. Qin Shi Huang, o primeiro imperador. Não havia mais 7 reinos. Havia um único império. E ele era o centro de tudo. Antes de continuar essa jornada pela mente brilhante e pela força indomável de Qin Shi Huang, eu preciso te pedir uma coisa tão rápida quanto um golpe certeiro na arena do Ragnarok, mas tão importante quanto uma estratégia bem planejada no campo de batalha. Se você está aqui ouvindo essa história, é porque sente aquela mesma chama que move os grandes guerreiros. A vontade de saber mais, de entender mais, de mergulhar fundo no mundo dos animes e das lendas que os inspiram. E é exatamente essa energia que mantém este canal vivo. Então, antes que a próxima parte dessa história comece, antes que as muralhas do norte se ergam, antes que os exércitos de terracota despertem, antes que o primeiro imperador dê seu próximo passo, eu te convido não como narrador, mas como um companheiro nessa aventura, a fazer parte dessa jornada de verdade. Deixe seu like agora mesmo, porque cada like é como um soldado a mais fortalecendo o nosso exército. E se inscreva no canal, porque aqui cada inscrito é como um general que decide caminhar ao nosso lado rumo ao desconhecido. E claro, se quiser elevar sua sabedoria ao nível de Lice observando todos os ângulos da história, ativa também o sininho. Assim você nunca perde nenhum episódio dessa saga épica que estamos construindo juntos. Afinal, se até Qin Shi Huang entendeu que nada grandioso se constrói sozinho, imagina a gente aqui, tentando erguer um império de conteúdo otaku sem você. Então, bora lá. Clica, fortalece e vamos juntos continuar essa ascensão lendária. Preparado? Então respira fundo, porque o próximo capítulo começa agora. O Império Renascido, as grandes reformas com a unificação. Qin Shi Huang iniciou uma transformação digna de um protagonista que reconstrói o mundo após vencer o vilão final. Mas agora, o mundo era o seu projeto. Entre suas reformas mais impressionantes, a padronização da escrita antes. Cada região tinha grafias diferentes. Ele unificou tudo para que o império pudesse se entender. A padronização da moeda acabou com dezenas de sistemas monetários confusos. Criou uma moeda única. A padronização das medidas pesos, carros, estradas,
tudo passou a seguir um padrão comum. A construção de enormes estradas, vias que atravessavam o império como artérias levando vida. Essas mudanças eram mais do que administrativas. Eram a base de um novo mundo. A Grande Muralha, o escudo do império, para proteger esse mundo recém-nascido. Qin Shi Huang iniciou um dos feitos mais ambiciosos da humanidade: conectar antigas muralhas e criar uma linha defensiva gigantesca no norte. Soldados, camponeses, artesãos e prisioneiros foram convocados. A obra era brutal. Muitos morreram de cansaço, frio, fome. Mas, pedra após pedra, surgiu a imagem que séculos depois seria conhecida como a Grande Muralha da China. A narração poderia dizer, quando o imperador sonhava, o mundo tremia. E, quando ele ordenava, montanhas se moviam, o exército de terracota, a obra do silêncio eterno. Mas enquanto governava o mundo dos vivos, Qin Shi Huang também preparava seu domínio sobre o mundo dos mortos. Em segredo, artesãos criavam algo jamais visto: um exército completo, moldado em terracota. Cada soldado tinha um rosto diferente, expressões únicas, detalhes minuciosos. Eram milhares, não eram apenas estátuas, eram guardiões. Guardariam o imperador na próxima vida, como o guardaram nesta. Era a obra máxima de sua ambição. Uma muralha espiritual, um exército eterno. O arco final, a busca pela imortalidade. Mas havia um inimigo que Qin Shi Huang não podia enfrentar com espadas: a morte. Ele governou com mão de ferro, construiu um império, moldou o mundo, mas temia desaparecer. Começou a procurar alquimistas. Pediu poções místicas, segredos antigos, viajou pelo império em busca de respostas. Alguns dizem que tomou pílulas de mercúrio, acreditando serem gotas da vida eterna. Outros dizem que consultou magos. Mas a verdade é simples: o maior imperador da história temia o próprio fim. Durante uma dessas viagens, seu corpo finalmente cedeu. O homem que criou um império unificado caiu, longe de casa. Seu filho ocultou a morte até retornarem à capital. O mundo tremeu ao saber da notícia. Mas a narração final diria: ele não encontrou a imortalidade que buscava, mas criou uma que jamais imaginou. Seu império mudou a história. Seu nome ecoou pelos séculos. E assim, Qin Shi Huang tornou-se eterno.